E esses tempos de pandemia? E o coronavírus? Covid-19? O que isso faz na nossa cabeça? É hoje sobre isso que a gente vai falar aqui. Meu nome é José Eduardo Milório Cosentino, sou psiquiatra, psicanalista, psiquiatra forense, fiz também álcool e drogas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus, esse tempo de pandemia do Covid-19 e a saúde mental. Quando começou a pandemia, primeiro se criou uma expectativa se a gente ia ser ou não atingido. Acho que isso todo mundo passa. A gente vê o negócio como sendo uma coisa distante e que nada vai acontecer. Depois passa um período de terror, que a gente vai tendo as notícias de morte, de pessoas hospitalizadas, UTI, um vírus novo, então uma ameaça nova. Então, só por ser uma ameaça, aumenta a nossa vigilância, a ansiedade, e só isso já começa a dar uma vulnerabilidade a mais, um estressor que a gente chama em psiquiatria. E aquelas pessoas que de repente já estavam mais ou tristes, ou estavam com algum outro problema, começam a sofrer as consequências de um estresse maior ainda. Se você já tem uma doença psiquiátrica, já faz tratamento e vem um estresse desse tamanho, é natural que você tenha que ir para o seu psiquiatra. O que aconteceu? Justamente nesse tempo em que as pessoas estão mais preocupadas e precisando de ajuda, elas estão em casa e sofrendo sozinhas. Tem um levantamento do Royal College, em que eu sou membro, perceberam que mais ou menos 50% dos psiquiatras tiveram uma queda brutal dos seus atendimentos dos pacientes que deveriam ir todo mês fazer consultas ambulatoriais. O que isso significa? As pessoas estão ficando em casa, não estão fazendo as consultas que devem fazer e que lá para frente vão estar num risco maior de sofrer uma crise, e essa crise você ter que ir procurar um serviço de emergência. Fora isso, os serviços de emergência também aumentaram quase que 50%, com casos novos de psiquiatria. Por quê? Porque as pessoas que estavam em casa, que talvez tinham uma ansiedade leve e controlada, começaram a ter um problema muito maior e começaram a não conseguir se controlar mais. Então, lotando o serviço de saúde. Eu mesmo tive aqui no consultório uma paciente que veio me procurar. Ela me conhecia de muitos anos atrás e eu sempre achei ela um pouco ansiosa, mas nada que precisasse de uma atenção tão grande ela também não achava. Ela fazia alguns tratamentos não medicamentosos, fazia uma terapia, essas coisas, e quando começou a pandemia, ela ficou desesperada e abriu um quadro de pânico com depressão. Então hoje ela está medicada e começou aí a melhorar. Isso pode estar acontecendo com você. Se você deixar e ficar com essa angústia para você, a tendência é piorar e você ter que procurar uma ajuda quando está desesperado e necessitando de medicação de emergência. Tem algumas dicas para você diminuir, lógico, o seu estresse nesses tempos, como manter rotinas, mesmo em casa, acordar mais ou menos no mesmo horário, não deixar de fazer uma atividade física mesmo em casa, fazer o que tem de trabalho. Se você não tem como trabalhar, fazer alguma atividade na sua casa que faça ocupar seu tempo e dormir a quantidade de sono que você precisa. Agora, se você tem que trabalhar, tem que voltar, tem mais cuidados, são outros estresses ainda, você começar a ver que isso está te prejudicando o sono, está prejudicando você ficar em casa, a sua concentração, você teria que trabalhar, não consegue direito, é bom você procurar ajuda. O difícil é que é um vírus novo e a gente não tem grandes informações. Você pode ver que é essa briga do que tratamento, o que não é. Então, o melhor é você saber, se você tiver com a sua saúde mental ruim, você vai estar tomando decisões ruins também. Além de você se informar sobre a doença, é manter a sua saúde mental, procurar um profissional da área, para justamente você conseguir ter um bom juízo do que você vai fazer, certo? Bom, acho que era isso que eu tinha que falar hoje. Cada vez que tiver um assunto aí muito interessante, a gente vai vir com mais vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Vai lá no sininho, se inscreve no canal. Muito obrigado. Hello. Teste, está bom assim ou não está?